É possível ser tentado mesmo estando em santidade? Não há como negar que a tentação é uma realidade com a qual o cristão, em algum momento, irá se deparar. Dessa forma, não podemos confundir as provações que vêm de Deus e servem para o nosso crescimento espiritual com as tentações que provêm de Satanás para a nossa destruição. Satanás luta com suas armas para nos derrotar, e a tentação é uma delas. E em algum momento, ele irá nos confrontar, e a partir dali devemos enfrentá-lo à luz da palavra de Deus. Jesus, sendo o homem perfeito, não esteve imune à tentação. Portanto, negar que, por ser cristão ou conhecer a palavra de Deus, nunca será tentado é uma fantasia. Importante pontuar que Jesus, sendo Deus, não poderia ser tentado, mas conforme Paulo escreve aos Filipenses, ele abdicou dos seus privilégios, e então, sendo homem, mesmo sendo perfeito, sim, poderia ser tentado, assim como nós somos. O texto que descreve a tentação de Jesus no Evangelho escrito por Lucas nos mostra que Jesus foi tentado pelo diabo de 3 formas. As artimanhas utilizadas pelo diabo para tentar Jesus foram: primeiro, tentar fazer as coisas materiais mais importantes que as espirituais. O diabo tentou fazer com que Jesus desse mais importância à sua debilidade física após 40 dias sem comer e beber no deserto do que na sua comunhão com Deus. A isso, Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim, Jesus mostrou que é mais importante o pão espiritual do que o pão material. Segundo, tentou que Jesus se sentisse atraído a ser celebrado pelos povos. Satanás sabe o desejo do homem em ser celebrado, conquistar, se tornar poderoso, e então lançou sobre Jesus essa tentação, acreditando que assim como Adão caiu quando estava no jardim, Jesus também cairia. Através da palavra de Deus, Jesus venceu o diabo mais uma vez e nos deu o exemplo que mais importante é ser fiel a Deus do que dobrar-se a um sistema corrompido ofertado pelo diabo. Terceiro, tentou que Jesus buscasse prestígio pessoal e tivesse ambição de ser notado pelas pessoas. Veja que Satanás utilizou um texto bíblico do Salmo 91 fora do contexto para tentar derrotar Jesus utilizando a Bíblia. Isso ocorre ainda hoje, através de muitas seitas e falsos pregadores que se utilizam da Bíblia para levar um falso evangelho com textos fora do contexto, não sendo assim mais a palavra de Deus, mas uma arma do maligno para a destruição nas mãos deles. Jesus sabiamente identificou a artimanha utilizada pelo diabo e novamente o repreendeu utilizando a palavra de Deus, e não caiu na tentação do exibicionismo, a qual muitos caem no mundo digitalizado que estamos vivendo. No deserto, essas foram as situações que o diabo tentou Jesus, mas Jesus o venceu. Houveram outras situações que Jesus confrontou o diabo em seu ministério terreno, e em todas elas, Jesus o derrotou. Em tudo, como homem perfeito, Jesus foi tentado. Mas Jesus não cedeu à tentação, conforme relata o escritor aos Hebreus, que nos incentiva a permanecer fiéis quando ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A vitória definitiva de Jesus Cristo foi conquistada na cruz do Calvário, e assim como Jesus venceu a tentação com oração, palavra de Deus e por andar no Espírito, nós também podemos vencer seguindo o seu exemplo. Afinal, ele nos prometeu todo o suporte diante desse momento. Se você passar por qualquer tentação, busque ao Senhor e você será vitorioso. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado,
é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação.